E o medo, ele também te impede de crescer, de avançar. Por que que você tem o medo de ter relacionamento? Aí a gente vai buscando a causa raiz desse medo. Quando você entende, você fala, caramba, esse medo não é um medo meu. Foram medos que as minhas referências me colocaram. Ah, por quê? Porque todas as mulheres da minha família tiveram relacionamentos abusivos. Então eu tenho medo de ter um relacionamento e também ser abusivo. Eu preciso desmentir esse medo. Aí eu vou colocar ações para que de fato eu saia do lugar. Porque você só vai avançar se você agir, concorda? Eu percebi isso. Qual é a sua decisão? Ah, eu decidi que eu tenho que sair daqui. Ok, e aí? É errado sentir medo? Vamos lá. O medo, ele é um sinal de alerta, mas o medo é um equívoco. E o medo, ele também te impede de crescer, de avançar. Então, aqui dentro, a gente fala que a gente precisa desmentir o medo. Então, vamos supor, tenho medo de ter um relacionamento. Por quê, Marcos? Por que que você tem o medo de ter relacionamento? Aí a gente vai buscando a causa raiz desse medo. Quando você entende, você fala, caramba, esse medo não é um medo meu. Foram medos que as minhas referências me colocaram. Ah, por quê? Porque todas as mulheres da minha família tiveram relacionamentos abusivos. Então, eu tenho medo de ter um relacionamento e também ser abusivo. Eu preciso desmentir esse medo. E isso nem fica claro na cabeça Não da fica pessoa. claro. Ah, eu tenho medo de falar em público. Por quê que você tem medo de falar em público? Então, aqui dentro a gente tem ferramentas que trazem essa clareza, entendeu? Então, você vai conseguir materializar e visualizar isso. Porque o medo de falar em público é uma situação. É um problema aqui. Poxa, na minha empresa, lá onde eu trabalho, eu tenho uma super oportunidade que eu super me encaixo, mas para isso eu teria que subir no palco e fazer alguma palestra ou apresentar alguma coisa. Mas o fato, só de eu pensar que eu tenho que falar para um grupo de pessoas, eu já começo a passar mal, já me dá... Cida, não é mentira, é verdade, eu começo a me dar dor de barriga. É verdade, eu não estou falando que não é. Só que quando você vai olhar, mas por quê? Qual é o problema do problema? Você pode chegar, e aí cada um vai ter a sua percepção, tá? Mas trazendo alguns exemplos. Pô, na verdade, qual é o medo? O medo é do julgamento. O medo é de parecer que eu sou burro. O medo é de que eu esqueça tudo e dê um vexame. Pô, o problema não é medo de falar em público, é outra coisa. Então, nós vamos desmentir este medo. Então, o medo, ele é um equívoco. Porque aqui dentro você vai conseguir desmentir. Mas ele é um sinal de alerta. Então, vamos supor que, poxa, eu tenho medo de falar em público. Ok, eu já desmenti esse medo. Ah, por quê? Porque eu entendi que eu tenho medo do julgamento das pessoas. O que seria desmentir esse medo? Seria, tipo, eu ir fazer isso com medo mesmo? Não. Essa história de vai com medo mesmo não é aqui, não é assim que Não. funciona aqui. Não, vai com medo mesmo. Não, aqui a gente tem uma ferramenta que a gente chama de protocolo do medo e que a gente vai conseguir colocar isso aqui, ó, escrever mesmo e que você vai identificar por que esse medo existe. Uma vez identificado quem são os envolvidos nessa situação, a gente consegue desmenti-lo. Então, vamos supor, trazendo de novo para a questão da palestra, vamos supor que o teu medo é de falar em público e você ser julgado, tá? Quando você vai escrevendo isso, vai entendendo, trazendo para o racional, você vai entender que, pô, eu lembrei que quando eu era criança, durante a minha fase lá dos 6 até os 8 anos de idade, eu gostava de cantar. E eu brincava com o microfone cantando, que eu falava que eu queria ser cantor. E meu pai falava que eu estava parecendo uma menina e que eu tinha que parar de fazer isso agora, que eu era um ridículo. Opa! Entendi a raiz dessa situação aqui. Então, se eu voltar para esse lugar, eu posso ser exposto de novo. Entende? Então, quando eu olho para a situação e eu coloco isso dentro do protocolo do medo, eu desminto esse medo, porque, pô, isso daqui foi uma situação que aconteceu quando eu era uma criança. Eu não tinha controle sobre isso, eu não tenho controle sobre isso, mas eu vou resolver essa situação. Olha aqui mais uma relação de dependência emocional que precisa ser resolvida, por exemplo, com este pai. E o que eu vou fazer para sair do outro lado?
Outra coisa que a gente tem aqui é PDA. O que é o PDA? É uma ferramenta também que a gente usa, que é percepção, decisão e ação. Então, vamos supor que a percepção desta pessoa foi, toda vez que eu me exponho de alguma maneira e que eu sou o centro das atenções, eu tenho um sentimento de que eu estou sendo ridículo. Eu tive esta percepção. Qual é a decisão que eu tomo? A decisão que eu tomo é que a partir de hoje eu vou me confrontar nesse lugar e vou começar a aparecer mais. Quais são as ações? Estou falando do PDA. Então, percepção. Essa é a ferramenta. Isso, percepção. Tive essa percepção. Com a decisão, decidi que eu vou resolver isso e parar com isso. Vou aparecer mais. Qual é a minha ação? Aí eu vou colocar ações para que, de fato, eu saia do lugar. Então, aqui é onde entra, acho que a cereja do bolo quando eu falei, eu sei que aqui tem um problema, mas eu não sei o que fazer ou eu não avanço, quando eu encaro de fato, eu percebo, eu decido e eu vou agir. Porque você só vai avançar se você agir, concorda? Não adianta eu perceber que, putz, eu tô com uma relação de dependência emocional aqui com a minha mãe, com 35 anos morando aqui, e eu queria ser livre, queria viajar, queria ter minha própria vida. Eu percebi isso. Qual é a sua decisão? Eu decidi que eu tenho que sair daqui. Ok, e aí? Se você não for para ação, nada adianta. Então, aqui a gente estimula muito isso que a gente fala que a gente é contra a obesidade intelectual. Né? Então, não adianta você estar cheio de conteúdo, saber todo o conteúdo de cabo a rabo, todas as vírgulas, e tua vida não tiver mudado nada. E eu não estou falando de mudar, de dar um duplo mortal carpado 360 e você já ter ganhado. Não! Porque o importante é o progresso. E a gente fala que a nossa metodologia ela tem começo, meio. Isso é muito bom. Porque é por conta disso. Então, qualquer situação que a gente tem aqui dentro quando eu falo é da nossa tribo, da nossa comunidade, todos os nossos aliados, qual é a minha percepção aqui? Putz, percebi que, qual é a minha decisão em cima disso e qual é a minha ação? Não adianta eu perceber aquela situação de fato e não ter nenhuma ação. Eu vou continuar. É pior, porque depois que eu vejo, eu não consigo desver. Aí dói mais ainda, entendeu? Sim. Então, eu tenho um protocolo de medo, identifiquei o medo, desmentir o medo. Cara, quando você começa a colocar isso aqui, Marcos, vai te dá um negócio que você fala assim, caramba. E vai anotando mesmo. Vai anotando, é um protocolo mesmo. Então vai estar lá, qual o seu nome, qual é o medo, qual a data. Quando você pensa nesse medo, você pensa em quem? Quando você sente esse medo, você pensa em quem? Porque vai te conduzir a encontrar a raiz da situação. Eu sou bem lúdico, assim, né? Na minha cabeça é bem visual. Quando você fala isso, parece que eu tô dentro da minha cabeça ali com uma lanterninha procurando. Total, é exatamente isso.